Queria destacar algumas coisas para vocês antes de a gente falar aí de como que vai ser o fim dessa revolta de Vila Rica, né? Bom, para poder controlar a mineração que acontecia, né, e que era muito rigorosa, muitos funcionários da coroa portuguesa eles ficavam, né, em cima, digamos assim, fazendo essa cobrança e tudo mais, principalmente para que não houvesse contrabando, né, para que o próprio povo não pegasse o ouro, né, colocasse, escondesse nos santos, nas botas, enfim, essa coisa toda. Essa tributação também excessiva em cima dos alimentos, os altos impostos e essa questão das casas de fundição vão ser os motivos que vão levar a essa revolta de Vila Rica, né? Eles vão pedir pelo fim dessas casas de fundição, para que elas não existissem mais, vão pedir pelo fim desses altos impostos cobrados sobre os alimentos, os altos preços e também os impostos que até então eles já pagavam, né? A revolta então de Vila Rica vai ter como líder o Filipe dos Santos, que também essa revolta também vai ficar conhecida como revolta Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos ele era tropeiro, tá? Tropeiro é uma pessoa que a função dele, digamos assim, era que conduzia pessoas, que comprava, vendia animais, tá? E ele vai ter também juntamente, né, junto com ele, vai ter também o Pascoal da Silva, que era minerador. Então ambos vão liderar esse movimento, tá? A revolta de Vila Rica. Essa revolta ela foi duramente reprimida pelo governo português e os líderes foram presos. O Filipe dos Santos, ele foi morto, teve o seu corpo esquartejado e o seu corpo todo foi espalhado pela margem de uma estrada. Já o Pascoal, o morro onde ficava a mina de ouro que pertencia a ele e que levava o seu nome, ele foi queimado em uma noite por ordem do governador dessa região. Então, assim, só para poder enfatizar o seguinte, né? Como é que eles funcionavam, digamos assim. Olha só, você está vendo, né? Você vai agir contra o governo, olha o que vai acontecer com você. Então, assim, se você agir contra o governo, se você trair o governo, olha o que vai acontecer com você. Então, era uma maneira assim, muito cruel, né, de como eles lidavam com essas situações. Bom, e aí a coroa portuguesa, então, ela vai decidir separar, né, a Minas Gerais, né, vai tomar o controle novamente sobre a colônia e vai separar Minas Gerais de São Paulo, né, vai separar, que até então era uma capitania, só vai criar a capitania de Minas Gerais para ter um controle maior sobre essa região. Também em Minas Gerais a gente vai ter uma região chamada Arraial do Tijuco, que atualmente é Diamantina. E essa cidade, esse local, ficou muito conhecido por ter muitas minas de diamante. E isso daí, obviamente, vai chamar a atenção, né, do rei português principalmente. Então, as autoridades portuguesas, né, comandadas pelo rei português, atuaram de forma muito violenta também no Arraial do Tijuco. Então, o rei, quando soube da existência de diamantes nesse lugar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar expulsar todo mundo que morava lá, ele vai pegar para si as terras que tinham essas minas e o restante das terras ele vai simplesmente leiloar entre os homens brancos da região. Então, tipo assim, quem tem dinheiro vai ficar, quem não tem, ó, o problema é seu, tá? Então, para poder administrar toda essa região, o que ele vai fazer? Ele vai, então, criar um órgão chamado Intendência dos Diamantes, e que o intendente era o responsável por essa região e ele tinha um poder de vida e morte sobre a vida das pessoas. Então vamos supor, se uma pessoa ela fosse pega roubando, fazendo alguma coisa que fosse considerada uma traição contra o governo português, ele então poderia decidir se a pessoa seria presa, morta, tá? Era como se fosse Deus, né? Ele comandava, ele mandava na vida de todo mundo. Já em 1739, isso foi 34, tá? Quando foi criada então essa intendência dos diamantes. Em 39, o rei português, então, ele decide arrendar toda a extração de diamante. Tipo assim, agora tudo que tiver diamante aqui vai pertencer ao governo português. Então, essa intendência dos diamantes sai de campo. E aí, então, ele vai criar um outro cargo que vai ser de contratador. Esses contratadores eram homens que tinham total liberdade e direito de explorar, essas preciosidades, né, esses diamantes. Mas era assim, ele explorava, ele retirava para a coroa portuguesa, mas ele também recebia uma parte. Então eles enriqueciam, alguns, né, enriqueciam com facilidade. E o que vai ficar mais conhecido vai ser o João Fernando de Oliveira,
porque ele vai ser o contratador que vai acumular o maior número, né, de riquezas, de fortuna, e ele também vai se casar com uma ex-escrava, tá? A Chica da Silva. E ela ficou realmente conhecida porque ela se casou com um contratador, né, com um homem rico, aquela coisa toda. E até tem filmes sobre a vida dela, novelas também, uma bem antiga, tá? Então, a Chica da Silva teve aí o seu reconhecimento, né, digamos assim. Mas depois de alguns anos, 1771, o rei português ele vai desconfiar e vai acusar os contratadores de estarem, né, enriquecendo ilicitamente, ou seja, de forma incorreta, estariam roubando os diamantes da coroa portuguesa. Então ele vai expulsar todo mundo e ele vai tomar novamente o controle dessas regiões, no caso ali do Arraial do Tijuco, de Diamantina, tá? Bom, essa mineração de ouro e de diamantes, ela contribuiu bastante para o crescimento e para uma série de mudanças no Brasil, tá? E aí eu vou destacar para vocês aqui agora que mudanças foram essas. Bom, a primeira que a gente destaca é a ocupação e povoamento de várias áreas do Brasil, tá? Principalmente no interior do Brasil. Temos também o florescimento, né, o surgimento, o crescimento da vida urbana, contribuindo então para o nascimento de várias vilas e cidades, como por exemplo Vila Rica, Sabará, né, Diamantina, Recife, tá bom? A gente vai ter também a mudança da capital do Império, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro. Por quê? O ouro que era extraído lá em Minas Gerais, ele saía daqui do Brasil para Portugal pelo porto do Rio de Janeiro. Então, como o porto se tornou um lugar principal, um ponto importante, que era dali que saía a riqueza que ia para Portugal, então eles vão fazer essa transição da capital, que até então do Império era em Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana. Muitos baianos depois, assim, na historiografia e tudo mais, eles, né, os pesquisadores, enfim, eles até afirmam essa questão de como a Bahia começou a perder importância, foi sendo deixada de lado pelo fato de ter perdido o posto de capital do Império para o Rio de Janeiro, tá? E o último ponto aí que a gente destaca é o crescimento do mercado interno. Por exemplo, o pessoal da capitania de Minas Gerais e das áreas onde hoje são Mato Grosso e Goiás, eles compravam com ouro em pó o que eles precisavam. Então, por exemplo, do Nordeste, você comprava gado, couro, farinha de mandioca. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal já comprava os próprios africanos, né, os escravos, até porque é o porto, né? Então eles chegavam no porto do Rio de Janeiro. Então você comprava os escravos, artigos europeus como vidros, louças, tecidos, ferramentas. De São Paulo você também podia comprar trigo, milho, marmelada. E do sul do Brasil, o charque, né, que é a carne seca gaúcha, mulas, bois, cavalos. Então, assim, de certa forma, a mineração do ouro e do diamante foi positiva, porque ela permitiu o desenvolvimento no mercado interno. Então, você vê muitos comerciantes que conseguiram desenvolver as suas funções, desenvolver o seu comércio, porque você teve uma circulação. Por exemplo, o charque, né, que é a carne seca gaúcha, ela era muito consumida no sul do Brasil. Então, por conta desse desenvolvimento do mercado interno, você vai ter o desenvolvimento da economia, a expansão também territorial nessas regiões e a permissão, né, de que outras pessoas também provem de produtos que até então, digamos assim, elas eram privadas porque elas não tinham contato, tá? Então, isso daí vai ser um ponto positivo, sim, né? Vai ajudar no desenvolvimento do Brasil, na economia. Então, tudo que for ajudar o Brasil, obviamente, é bem-vindo, né? Mas também queria destacar para vocês duas coisinhas. Tem alguns estudos que relatam, que afirmam, que a economia portuguesa, durante os anos de 1700 e 1715, ela foi totalmente baseada, né, na extração de ouro. Então, por exemplo, conforme a produção de ouro crescia no Brasil, o comércio entre Portugal e Inglaterra também crescia, tá? E aí também eu quero mencionar mais uma coisa. Grande parte do ouro que era extraído do Brasil e que ia para Portugal acabou sendo utilizado para várias construções, tá? E construções assim monumentais em Portugal, como por exemplo o Palácio Convento de Mafra, que levou 30 anos para ser construído e foi com o dinheiro, né, que era extraído aí do ouro, da venda de ouro. E esse dinheiro também que eles conseguiam com a venda do ouro, ou o próprio ouro, né, dando ouro como forma de pagamento,
também serviu para pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então aí é só para confirmar uma coisa, né, de que o Brasil realmente ele passou aí por muito tempo a exploração, toda essa questão, né, do nosso ouro, enfim, foi para pagar as dívidas aí dos portugueses.